Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Oi, pessoal, boa noite. Júlio já entrou aqui com a gente. Tudo bem com vocês? Live de sexta-feira, hein? Boa noite, Clarice de Porto Alegre. Vão me contando aí de onde vocês são, para o pessoal ir chegando. Sexta-feira, né? Dia típico para fazer live, mas nem todo mundo está sextando, né? Tem gente que está aqui para aprender um pouco mais com o nosso querido Júlio, que já está aqui assistindo. Pessoal, eu vou pedir uma coisinha para vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta, coloca nessa interrogação aqui no canto inferior direito da tela. Tem uma interrogação, porque como eu não consigo acompanhar todos os comentários, aí às vezes as perguntas de vocês vão subindo e eu não consigo enxergar. Então, caso vocês queiram fazer alguma pergunta para o Júlio, coloca aqui nessa interrogação, por favor, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo certinho? Boa noite, Lizzy. Taubaté, que legal. Eu era de São Paulo, capital. Sou, na verdade, né? Leopoldina, Minas Gerais. Que legal, gente. Então, boa noite, Júlio. Já vou te chamar, ok? Vão encaminhando a live para mais pessoas conseguirem também ter acesso a essa informação tão importante, pessoal. Doutora Eurípides entrou aqui com a gente. Boa noite, doutora Eurípides. Doutora Regina Nogueira entrou aqui também. Que bacana. Obrigada, viu, pessoal, por vocês estarem acompanhando aqui. Eu quero ir para São Paulo, Rê. Tô louca para ir para São Paulo. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha sogra, meu sogro, meu sobrinho, meus cunhados, tem todo mundo aí, amigos. Eu amo. Oi, Carol, meu doce Rafael chegando aqui. Que bom, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou introduzir aqui então o nosso tema. Hoje a nossa live é com Júlio Santana, nutricionista. Ele atua com a estratégia low carb no tratamento de doenças crônicas como diabetes, síndrome metabólica, e também ele é especialista na intervenção nutricional para pacientes com o transtorno do espectro do autismo. E especificamente o nosso tema de hoje vai ser para conversar sobre isso. Como vocês sabem, eu tenho o meu filho Lucas, que está dentro do espectro. E para mim essa live vai ser também um aprendizado, uma oportunidade de aprendizado, da gente trocar experiências com vocês aqui também. Então eu já vou chamar o Júlio para a gente poder ter mais tempo para conversar aqui. Já te enviei o convite, Júlio, vê se chegou aí. Olá, Oi, boa boa noite. noite. Tudo Tudo bom, bem, Beca? Como é que Júlio? tá? Que prazer receber você Nossa, fiquei aqui. super honrado com o seu convite. Estamos aqui, né? A honra é minha. Fazia muito tempo que eu queria te convidar, mas a gente acaba indo atropelando o nosso É dia a uma dia correria grande, né? e vai É, passando. correria grande. Verdade. Há muito tempo, sério, eu queria conversar com você para a gente poder falar um pouco mais sobre esse tema que é, assim, extremamente Bem do meu útil, é. interesse, e eu tenho certeza que muita gente, né, que está aqui com a gente também quer aprender mais É sobre isso. verdade. E você, como um especialista, vai poder nos ajudar. Que bom. Júlio, se apresenta para a audiência, então, por favor. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Júlio Santana, sou nutricionista. Eu moro na cidade de Teresina, no Piauí. Eu sou paulistano, filho de mineiros.
né? Então tem Igual eu. tem uma volta grande aí no país, né? Mas eu já moro no Piauí há quase 30 anos. Eu tenho 51 anos, também sou administrador, sou tecnólogo em processamento de dados, sou especialista em marketing. E há 3 anos eu sou nutricionista. Eu fui para a faculdade com 44 anos, a faculdade de nutrição, né? Minha terceira graduação, e me formei aos 48, né? E depois disso eu fui me Top. dedicar a estudar muita coisa e acabou que esse tema que a gente vai falar hoje, que é sobre o autismo, caiu perfeitamente dentro daquilo que eu estava estudando. Eu tive oportunidade de ter pacientes, né, para a gente acompanhar a evolução, a aplicação, e deu muito certo, né? A abordagem que eu Que a bacana. honra, né, estar aqui com você, né, saber que a sua história é tão interessante, uma história bonita também, assim que inclui o seu filho, né, também nessa história. E vamos aqui conversar. Acho que o nosso bate-papo ele é importante para a gente, para quem for assistir, para ter mais uma referência de uma possibilidade de buscar um tratamento, ou de buscar uma conduta, né, para quadros bem diagnosticados de transtorno do espectro do autismo. Boa noite. Uhum. Então, vamos começar falando um pouquinho para quem não sabe da nossa história aqui. Eu tenho um filho de 5 anos, que vocês devem estar ouvindo o som dele aí no fundo. Sim. Ele foi diagnosticado com o transtorno do espectro do autismo aos 3 anos de idade. E para nós, assim, tudo é novo ainda, né? Nós estamos nesse universo aí há 2 anos, também estamos aprendendo bastante a respeito. E quando ele foi diagnosticado, eu já estava dentro do universo low carb. Uhum. Então, a low carb entrou na minha vida antes, né? Entrou porque eu comecei a apresentar sobrepeso, problemas de saúde já relacionados à resistência insulínica. E tive também, entrei na menopausa muito cedo, né? Precocemente, né? Precocemente, com 43 anos, eu já tinha entrado na menopausa. Então, por conta disso, eu busquei a low carb e acabou que isso se encaixou muito bem nessa questão posteriormente, quando a gente teve o diagnóstico. E aí, Júlio, eu sei que hoje em dia, quando eu falo sobre isso, troco essa experiência com outras famílias, sobre a importância, né, da intervenção nutricional para quem tem o autismo, Uhum. ainda existe uma resistência muito grande. Você deve vivenciar isso aí na sua Sim. prática, né, do consultório, e deve saber que muita gente ainda não acredita que isso seja realmente importante. Como que o que você come vai interferir no comportamento, Uhum. nos sintomas de uma doença que tem ligação neurológica, né? Ela está no Uhum. cérebro, Uhum. basicamente, né? É o que todo mundo acredita, que Uhum. está restrito aqui. Verdade. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho como que é esse mecanismo, o que tem a ver a nutrição com uma doença, não é uma doença, é um transtorno Uhum. que está ligado à parte neurológica. Isso. O que acontece? Tudo que eu via, né, previamente sobre autismo, né, falava que é uma doença do comportamento que está muito ligado à comunicação, né? Vamos chamar de criança, mas a gente sabe que adulto também tem, mas vamos tratar como criança. A criança ela tem uma dificuldade de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, né? É como se ela estivesse ali presa no mundinho dela e não conseguisse colocar para o exterior aquilo que ela quer comunicar, tá? E tudo que eu via, né, levava, né, pelo menos até uns 2 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar, a gente, eu até não gosto da palavra, mas ela ilustra bem, né? Todas as terapias que a gente via relacionadas ao transtorno do espectro autista eram terapias que, na minha concepção, na palavra que eu não gosto de usar, mas eu gosto de usar para chocar, não seria esta palavra, né, mas para chamar a atenção,
são terapias que vão para o adestramento, né? Então, as terapias Concordo. comportamentais, elas procuram o adestramento daquela criança, né? A punição de alguma maneira, o prêmio de alguma maneira, levar a um aprendizado pela repetição. Aquela repetição vai gerar um resultado, aquele resultado, se ele for bom, eu tenho uma compensação para a criança, se não for bom, eu não tenho a compensação, que vai soar como uma punição, e fica meio que adestrado. Eu ensinei uma coisa para a criança hoje, amanhã eu tenho que ensinar de novo, depois da manhã eu tenho que ensinar de novo, até que ela fique adestrada, né? Então, eu vi assim, eu falo assim, poxa, mas é um negócio muito, muito interessante, né? E aí, a gente acaba falando assim, será que eu tenho alguma coisa que eu posso, com a nutrição, oferecer, né, para melhorar a qualidade de vida dessa criança, e melhorando a qualidade de vida dela, vai melhorar da família também, né? E o que a gente sempre via, né? A gente vai para as cartilhas, tal, tem várias abordagens nutricionais de diversos transtornos, de diversas patologias, e aí a gente sempre acabava falando, ó, tem que retirar a caseína e tem que tirar glúten. Retirando caseína e glúten, vai promover uma melhora no intestino daquela criança que vai melhorar o dia a dia dela do ponto de vista da melhora intestinal. Porque muitas das crianças que têm o espectro, elas passam a ter diarreias, né? Ou tem uma constipação seguida de diarreia, não tem muito controle no intestino. Muitas vezes essas crianças ainda não aprenderam a fazer xixi sozinha, não aprenderam a pedir para ir ao banheiro para defecar sozinhas, né? Acabam usando fraldas. E aí isso vai, de certa forma, a gente se preocupa só com um aspecto e acaba não prestando atenção no sistema como um todo, que é esta pessoa, né? E aí as terapias visam, então, o adestramento, e a terapia nutricional visava ali corrigir aquele desconforto que teria de quadros de diarreia e do fato da criança, na grande parte dos casos, não saber pedir para ir ao banheiro, tá? Tem crianças que têm pouquíssima comunicação, outras crianças que também são enquadradas no espectro do autismo, que têm uma cognição específica muito grande, que tem alguma superdote ali também, né, mas que continuam tendo a dificuldade de comunicação, de externar aquilo que está sentindo, né? Então, eu vejo dessa maneira. Eu vi que você balançou a cabeça quando a gente fala a questão do adestramento. Da sua experiência assim também, como que é isso, Beta? O que pode, né? O que você via, que falava assim, pô, isso aqui acho que tem como melhorar, vai além disso, e não estava acontecendo. Na verdade, eu ainda não iniciei esse tipo de terapia com o meu filho, né? Mas pelo relato que eu ouço de outras pessoas, é bem nesse sentido, né? De que a criança não é muito levada em consideração a individualidade e tudo mais. Então, aqui, o que a gente tem feito aqui em casa até então, a gente iria iniciar, mas veio pandemia, veio tudo isso no meio. Agora que eu estou começando a dar entrada nesse tipo de terapia, para ver como que vai ser a nossa experiência na prática. Mas o que a gente fazia era estimular aqui em casa mesmo, né? E ele vai numa escola de uma amiga minha que ela é educadora especial. Ela tem experiência com educação especial. Então, ele sempre teve muito estímulo. E aí ele teve um desenvolvimento muito bom. E ele vai para a escola normal, ele vai para a creche municipal junto com outras crianças. Então, não tem nenhum tipo de separação na educação dele. Ele vai junto com outras crianças. Só que, assim, o Lucas, ele é nível 1, grau 1. Então, ele não tem limitação na comunicação. Ele consegue se manter dentro de uma escola sem precisar de acompanhamento especial, né, de um acompanhante. Legal. Aí o caso dele é um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, né, para integrar o Lucas na escola. Mas eu sei que tem outros casos que precisa mesmo de maior intervenção e que eu escuto esse tipo de queixa, de que não é muito levado em conta a individualidade. Porém, a intervenção nutricional, o que aconteceu aqui, nossa experiência pessoal,
ele tinha mesmo esses quadros de diarreia, né? E ele, antes da gente retirar totalmente, principalmente o glúten, caseína nem tanto porque ele já não é de consumir nada de derivado de leite, assim. Mas ele tinha sim. E hoje em dia, basta ele comer algum alimento que tenha glúten que começa. Ele fica com Fica mais uma agitado alergia tipo também, tem rinite. uma inflamação, né? Uhum. Sim, ele tem tanto sintomas físicos quanto comportamentais. Uhum. No caso dele, ele fica como se fosse com uma rinite, começa a espirrar sem parar, tem diarreia, e quando ele vai no banheiro, ele fica totalmente diferente ali, a consistência, a aparência e tudo mais. Uhum. E o comportamento fica totalmente desregulado. Ele começa a ter as estereotipias do autismo, ele começa a ficar muito nervoso, muito ansioso, muito irritado, ele tem pesadelos, ele não dorme bem à noite, ele fica com sono agitado. Então é nítido, é uma experiência que a gente tem aqui que comprovada, Isso. de que para ele o glúten tem um efeito absurdamente assim negativo. E aí, verificando isso, né, o que eu me intrigava, né? Falei, será que não tem uma terapia que vai além do comportamento só, da gente, né, treinar aquela criança para responder ao estímulo, sim ou não, né? E aí eu fui pesquisar. Aí tudo começa, claro, com o primeiro paciente, né? Aí eu tive a demanda de um paciente e falou assim, ó, ele tem, esse paciente, qual era a demanda dele? Ó, ele é extremamente magro, ele não ganha peso, ele tem uma diarreia constante, ele não fala, ele não comunica. A diarreia constante significa usar 20 fraldas por dia, sabe? Já era uma criança de 10 anos que precisava ir para a escola, mas não ia por conta desse desconforto. Não passeava com a mãe, com o pai, porque sempre teria esse desconforto, ia muito assim, somente à casa de parentes, era um mundo muito limitado, né? E aí teve esta demanda para cuidar deste paciente, e aí que era para mexer com a diarreia, que era para tentar verificar essa diarreia. Era uma criança que consumia bastante mucilon e consumia leite, porque ele tinha preferência assim por alimento branco, né? E quando colocava alguma outra coisa para ele, ele não aceitava e já era bem magrinho, sabe? E aí os pais, claro, né, naquele afã ali de levar alguma coisa para aquela criança comer, ele tinha estoques assim de mucilon, leite, fazia o mingau de manhã, no almoço, no jantar, e aquela diarreia que não passava, tal. E aí eu fui atrás de alguma coisa com relação à nutrição, né? E aí eu falei, caramba, mas será que tem mais alguma coisa além, né? E eu lembro que eu assisti o documentário A Pílula Mágica, né? Então, quem tem um filho dentro do espectro autista, que tem um parente que tem um filho dentro do espectro autista, que conhece uma pessoa, é visita obrigatória assistir A Obrigatório. Pílula Mágica, né? Obrigatório. A Pílula Mágica é um documentário que fala sobre dieta cetogênica, mas mostra que tem uma aplicação dentro do transtorno do espectro autista. Mostra outras aplicações também, mas me chamou a atenção aquilo. E aí, esse primeiro paciente, eu peguei e falei, vou aplicar uma dieta cetogênica, com o viés de que ele já era bem magrinho e tal, aí com o viés de que ele tinha preferência por aquele alimento e a maioria da bibliografia que a gente ia procurar é que tinha que fazer frente àquela preferência, ou seja, sustentar aquela preferência, que é onde a criança ia conseguir comer, porque se eu fugisse daquela preferência, a criança corria o risco de ficar desnutrida, tal. Aí, beleza, aí como que eu vou fazer a dieta cetogênica? Preparei, ó, vamos começar aqui com uma carnívora, né? A gente foi meio com uma modulação carnívora, tal. E aí nos primeiros dias, assim, ele achava tudo muito estranho, né? E aí, de repente, ele melhorou, né? Assim, ele parou de ter diarreia, né? Ficou mais tranquilo, ficou mais atento ao que estava acontecendo, que era uma criança que ela tinha um grau de comunicação muito, muito limitado. E aí eu fui estudar mais sobre dieta cetogênica, né? Isso que a gente está falando aqui parece
que a gente fala no dia a dia, assim, Beta, parece que está tudo certo, todo mundo sabe o que é dieta cetogênica, como é que funciona, como é que Pois modula, é. né? A gente fica impressionado quando a pessoa fala que nunca ouviu falar a respeito, né? Nunca ouvi Nossa, assim, falar. é impressionante como, por um lado, é extremamente simples, mas é extremamente difícil de você juntar as coisas, porque praticamente não tem muita publicação, né? Então, eu Verdade. fui estudando a dieta cetogênica e o que é que tem na dieta cetogênica e que não tem nas outras dietas, né? A produção de corpos cetônicos. Então, o que fazia bem a diferença? A produção de corpos cetônicos. Tá? Até aí, beleza. Dieta cetogênica produz corpos cetônicos, dá uma melhora ali no intestino daquela criança, melhora um pouquinho o comportamento, né? Mas o que está acontecendo? E aí, não, vamos estudar mais sobre cetonas. E aí, pesquisando, eu falei, será que tem cetona que não depende da dieta, que a gente pode fornecer para a criança e tal? E aí, um dos alimentos que fornece corpos cetônicos é o óleo de coco. Então, esse primeiro Uhum. paciente começou a utilizar óleo de coco, né? Quando ele começou a usar óleo de coco, sim, né, teve uma melhora ainda mais, porque ele passou a produzir mais corpos cetônicos. Aí, neste caminho, apareceu o segundo paciente, porque a mãe de um fala para outro, fala assim, ó, meu filho deu uma melhora muito boa, né? Ele ia para terapia, ele passava mais tempo tomando banho do que fazendo terapia, né? Porque era uma dieta que não, uma diarreia que não parava. Então, ele ia para a Uhum. terapia, chegava lá, já tinha que tomar banho, ia para o meio da terapia, no meio já estava sujo de novo, que tinha que tomar banho de novo, era um negócio muito improdutivo. E aí ele passou a conseguir a fazer a dieta, e passou a conseguir a fazer a terapia. Então você vê que uma coisa vai melhorando a outra, né? Aí apareceu esse segundo Uhum. paciente, uma pessoa conhecida falou assim, ah, eu tenho uma sobrinha que tem um filho que está dentro do espectro e tal. Aí eu vou para o caso desse segundo paciente. Cheguei lá, era uma criança de 3 anos. Esta criança, ela tinha aprendido a controlar o estômago, vamos dizer assim. Então ela aprendeu, talvez o movimento repetitivo dela era com o estômago. Então ela regurgitava cerca de 50 vezes por dia, né? Ela não pedia para ir ao banheiro, ela fazia em qualquer lugar da casa, né? A casa sentia um cheiro de urina, né, muito grande, porque ele não tinha nenhum tipo de controle, ele não falava, não interagia, né? É como se ele vivesse em outro mundo, né? E os pais assistindo o que estava acontecendo, meio que no desespero. E eu me lembro que neste segundo paciente, no dia que eu fui consultá-lo, que eu fui em domicílio, eu levei um vidro de óleo de coco, né? Do óleo de coco extra virgem, né? Aí eu fui com a mãe e falei assim, ó, vamos fazer aqui algumas receitas de dieta cetogênica, algumas coisas que a gente vai mudar a alimentação dele. Expliquei a abordagem toda direitinho, né? E aí, assim, eu fui pesquisar. Antes de eu chegar na casa desse paciente, com 4, 5 dias antes, que eu tinha marcado, que eu já levei o óleo de coco, eu encontrei um texto riquíssimo, né? Que é um texto que existe um livro, né, do Dr. Bruce Fife, Dr. Bruce Fife, que é o Stop Autism Now, ou seja, pare com o autismo agora. E neste livro ele vai explicar, né, de acordo com várias pesquisas que já foram feitas, como que poderia ser sugerida a gênese do autismo, né? E aí ele acaba finalizando ali no livro, indicando uma fonte de cetonas exógenas, o óleo de coco. Aí eu fui com esta opção, né? E aí eu fui estudar melhor. Já fui com opção, com 5 dias, né? Esta mãe também liga, ela falou assim, ó, ele está falando, me chamando de mãe, está chamando o nome do pai, o pai pelo nome. Ele ofereceu a carninha que eu tinha feito para ele, o gato passou por perto, ele ofereceu para o gato, coisa que ele nunca percebeu que o gato existia. Ele está fazendo xixi, ele está tudo, né? Passou a ser uma criança funcional, não ia para a Meu Deus, escola. Aí, pô, meu por Deus. aqui, né? Aí ela ficou assim, ela falou Você assim, chorou, né? não entendi.
Não entendi. Acho que você até chorou de Pois alegria foi, né? nessa Só hora, de me né? lembrar eu me emociono. Meu Deus. Aí ela falou assim, ó, eu não sei qual foi a mágica, né? Mas é outra criança. E aí ele passou a ir para a escola, ele passou... A pílula Não, é mágica, impressionante, né? a pílula mágica. Aí eu coloquei cetogênica com óleo de coco. E depois eu fui querer saber, né? Pô, se tem óleo de coco, por que que ele faz corpos cetônicos? E aí a gente chega numa porção do óleo de coco, que são os triglicerídeos de cadeia média, que no óleo de coco como um todo tem 17%, né, que são as cadeias de triglicerídeos de 8 carbonos e de 10 carbonos, ácido capróico e ácido caprílico. Ácido caprílico, E aí, esses ácidos graxos, quando ingeridos, eles se transformam em corpos cetônicos. E aí eu falei, pô, será que tem Uhum. isso aqui pronto, né? É aquele mesmo negócio assim, bem de tentativa e mais acerto do que erro, né? Aí eu cheguei no TCM, né? Eu fui na loja lá de suplemento Uhum. para atleta e tinha lá, né, triglicerídeo de cadeia média. Falei, que legal, vamos testar isso daqui. Aí o paciente 1 e o paciente 2 receberam lá o triglicerídeo de cadeia média, né? E aí teve assim uma melhora substancial, tanto do paciente 1 quanto do paciente 2. O paciente 2 Eu ele percebi. assim, teve uma evolução que é impressionante, né? E o paciente 1 também, apesar a partir do grau que ele tinha de introspecção, ele melhorou demais, né? E aí o que passou a fazer parte dessa questão da alimentação? O corpos cetônicos vindo na forma de triglicerídeos de cadeia média, que é o TCM, tá? E aí eu fui mais Uhum. além, eu fui lá peguei o livro do Dr. Bruce Fife e fui ver o que ele, a partir de que ele chegou naquelas conclusões. E aí ele chega, claro, falando da dieta cetogênica, mas ele vai um pouco mais além, ele chega nos estudos lá da Universidade John Hopkins, né? Na Universidade John Hopkins tem Uhum. o Dr. Baylock, né? Que ele vai mostrando que ele leva a entender, né, pelos estudos dele, que tem uma alteração na defesa do cérebro. Então, da mesma forma que a gente tem as células brancas no sangue, que são as nossas células de defesa, depois que passa a barreira hematoencefálica, no cérebro, as células de defesa são as microglias. Tá? E a microglia, sempre que ela chega uma ameaça para o cérebro, a microglia se expande e vai anular essa ameaça que chegou no cérebro. Tá? E aí, o que eles começam a perceber? Vão pesquisar, e aí eles pegam uma amostra, se não me engano, de 18 autistas que morreram, né, por causas de acidente, causas diversas, tiveram ataque cardíaco, todos eles, né, eles conseguiram ter acesso à necrópsia e verificaram que em 100% dos casos havia uma concentração de microglia muito maior do que nas pessoas ditas normais, né, que teriam morrido nas mesmas circunstâncias. E aí começaram a olhar isso. Ó, será que a microglia tem alguma coisa a ver? E aí, o que fala? A microglia é como se fosse o bombeiro. Então, a glicose para o cérebro do autista é como se o cérebro tivesse em chamas. E aí, a microglia, quando vê a glicose chegando, ou quando vê qualquer tipo de outra ameaça, né, vai para cima. Né, e vai fazer. O que faz o bombeiro quando chega num prédio pegando fogo? Ele quebra a porta, quebra a janela, joga água, né, molha todos os ambientes e salva o prédio. Depois que o bombeiro vai embora, vem uma equipe de reparação e conserta esse prédio. Só que para o autista não dá tempo, porque pega fogo de novo. E aí vem a microglia, destrói mais ainda, aí na hora que vai reparar, vem glicose de novo, pega fogo de novo e fica um processo que o cérebro não consegue retirar a energia da glicose e aí o cérebro fica com fome, não tem energia. E aí qual a outra forma de energia Uhum. que vai para o cérebro? Corpos cetônicos. E os corpos cetônicos deixam a microglia bem caladinha, ela não faz nada. Aí então o cérebro começa a ter energia, não passa mais fome, começa a funcionar.
é tão simples, né? Quando a gente lê assim, Impressionante, né? pessoas iluminadas conseguiram encontrar isso, né? E aí começa a funcionar. E quando começa a funcionar, vira outra criança. Qualquer pessoa com fome Uhum, não vai ter ânimo para fazer nada, não vai ter entendimento para nada. Imagina uma criança que vai estar aparentemente ok, só que fica sem energia no cérebro, tá? Então, assim, a uhum, combinação dieta cetogênica e aporte de cetonas exógenas através do triglicerídeo de cadeia média dão um casamento muito interessante para que o cérebro tenha energia, né? E aí, os corpos uhum. cetônicos não só dão energia, como eles fazem parte de um processo de criação de algumas proteínas do cérebro, né? Que eu até coloquei o nome aqui para eu não passar vergonha. São os fatores neurotróficos derivados do cérebro, que fazem as células do cérebro. Então, além de impedir o Uhum. dano, né, que a microglia vai fazer em defesa do cérebro, você produz células novas ali no cérebro, sabe? Olha só que coisa Então é uma incrível, coisa né? assim impressionante. Onde que, e curiosamente, onde que tem esse texto? Foi o primeiro lugar que eu achei. Tem um site, é um blog que é muito rico, é um compêndio muito interessante sobre dieta cetogênica, dieta de baixo carboidrato e tal, que é do Dr. José Carlos Peixoto, tá? Que é o Hum, lipidofobia. O lipidofobia, ele é assim, é uhum, impressionante a quantidade de coisa interessante que tem lá. E no lipidofobia tem esse primeiro texto que eu tomei ciência. Eu já entrei várias vezes, o único comentário que tem nesse texto é o meu, apesar de toda a riqueza que tem a partir dele, né? Então, assim, olha só. é como se fosse um tema meio que Pouca gente procura, esquecido, na meio... verdade, Não né? entendi? Pouca gente Pois é, procura como se porque não fosse conhece um ainda, tema né? que Não as se pessoas não estão aprofundou. atentas a ele, né? Mas assim, o resultado que produz, Uhum. Beto, é impressionante. É impressionante. É de se emocionar, de se É, arrepiar, eu não de tenho se dúvida. tentar reproduzir, sabe? É uma coisa muito, muito legal. E aí, Eu não tenho onde que eu quero dúvida. continuar? Aquele primeiro aspecto que fala, essa criança tem preferências, ela só come o que é de tal cor, ou essa coisa que é só de tal textura, aí depois quando ela mudar, ela só quer aquela outra, tal. Isso cai por terra, né? Porque aí ela passa a comer a comida normalmente, né? Até esquece Uhum, aquilo que era teoricamente prejudicial para a saúde dela, que é o que estava presente. Aí tem uhum. a doutora Driele também, a Driele que tem uns estudos muito interessantes, que tem a faculdade de pós-graduação nesse sentido, que tem muita É, coisa acho que é boa. É Tiele, né? Tiele, isso, doutora Tiele, Tiele isso. Machado. Ela também tem assim muita coisa bacana, né? Tem Uhum, assim muita gente que fala coisas importantes e que estão pouco acessadas, né? difundidas Não só ainda, né? difundidas, porque a É, difusão acaba não acontecendo mesmo, porque no fim das contas acaba não tendo interesse, né? Porque o é verdade. medicamento que vai para a criança tecnicamente se estabilizar é muito caro, né? E aí bota Uhum. medicamento, tem alguém que está ganhando com isso, tal. Infelizmente a gente acaba indo para esse caminho, né? Mas Pro lado do medicamento em vez da isso, prevenção, da aham. Aí intervenção nutricional que dá resultado Aí tem a incrível. Fátima Decan também, que tem o filho dela, né, que já é adulto, que tirou carteira de motorista Uhum, esses dias. A gente vê as coisas assim, sabe? Tem muita coisa legal. E aí, quando a gente vai vendo, né, muita gente com já diagnóstico tardio, que já é adulto, que tinha uma certa dificuldade na convivência em determinados aspectos e que acaba entrando depois nesse diagnóstico do autismo, né? E que tem um caminho uhum, nutricional para fazer aí que melhora muito a qualidade de vida. Eu acho que isso é bem sim. legal, é bem legal. É muito importante. E isso que você falou sobre o açúcar também, né? A gente fala trigo, o glúten, caseína e não fala sobre o Açúcar, açúcar. aham. O açúcar não está só no açucareiro, né? O açúcar que está presente nos alimentos ricos em carboidrato. O que, E aí que o entra a que intervenção com low eu carb gosto de cetogênica. utilizar, em vez da palavra açúcar, eu gosto de usar a palavra glicose. Porque glicose vem do Sim, açúcar. verdade.
Mas a glicose vem também do alto consumo de frutas, de sucos de frutas integrais, do leite, vem do consumo de amidos de raiz, como a fécula, o polvilho, a goma que faz tapioca, faz biscoito de polvilho, faz sequilho, faz a rosca, sabe? Tem uma série de biscoitos chamados sem glúten, né? Mas que são ricos em glicose, né? E tem todos os grãos são concentrados em carboidrato também, tá? Então, o carboidrato, ele essencialmente, ele é a reserva de energia do vegetal. Então, a gente tem que prestar muita atenção no consumo de vegetal por essas crianças, porque onde vai ter um vegetal com alto índice glicêmico, ele possivelmente vai agravar o quadro de conexão neurológica daquela criança, né? E aí, a parte low carb cetogênica vai se fazer presente de forma... de uma forma magistral para que aquela criança passe a ter presença no mundo também. Ela entendeu o que está acontecendo em volta dela. É impressionante. E eu achei interessante você falar que com aquele seu primeiro paciente, a sua intervenção inicial foi com a carnívora. E muitas vezes as pessoas acreditam que a carnívora vai ser super restritiva, né? E pelo contrário, dá para fazer muita coisa dentro da... Tem um leque gigante dentro da carnívora também, né? É verdade. De repente, até para dar aquele choque no organismo, é uma boa alternativa. Para você conseguir tirar a regência metabólica da insulina e entregar para o glucagon, o caminho pela carnívora é o melhor. Quando eu preciso fazer essa transição com os meus pacientes, é uma semana de carnívora. Eu falo assim, no terceiro dia você vai xingar todas as minhas gerações, mas no quarto dia você vai me chamar para tomar sorvete, de tão alegre que você vai estar. Né? Bem isso. É impressionante. E tudo isso, essa questão também do intestino, né? A gente, aqui em casa, era muito presente essa questão dos problemas gastrointestinais. E como melhora? É um alívio. Sim. É um alívio, assim. Então, eu acho que é legal a gente tocar nesse outro tema. Acho que tá falhando um pouquinho o meu vídeo. Não, para mim tá ótimo. Para mim tá ok. Tudo certo. Aquele conceito de que é só tirar o glúten e a caseína, ele cai por água, né? Cai por terra aí, porque foi isso que você acabou de dizer. Uma dieta sem glúten não é uma dieta baixa em carboidrato. As pessoas ainda confundem, né? Muitas vezes ela fica mais alta, sem glúten fica, porque vai comer biscoito de arroz, vai comer alimento à base de farinha de arroz, de polvilho, de tapioca. De farinha e aí de a milho, alimentação né? acaba se baseando em carboidrato refinado, a alimentação, e aí acaba consumindo muito mais glicose do que consumia anteriormente, acaba ficando até pior. É verdade. Porque o combustível do cérebro vai ser o quê? A glicose. A glicose. E o que a criança ou a pessoa, né? Não precisa ser a criança. O que a pessoa que está no espectro precisa é justamente dos corpos cetônicos para o cérebro dela funcionar melhor. Pois é. Responder melhor. Né? E os corpos cetônicos, eles também funcionam no intestino. O intestino funciona melhor. Os corpos cetônicos funcionam no músculo cardíaco. Então, a gente tem uma melhor performance cardíaca. Né? Que a gente prende-se muito ao processo ali neurológico, mas tem várias outras funções que os corpos cetônicos, eles se mostram como se fossem a nossa energia... que não precisa chegar lá na mitocôndria. A glicose foi feita para a mitocôndria. Todo o restante, né, corpos cetônicos, né? Ácido graxo para o músculo, um pouquinho só de glicose para o cérebro, mas de uma forma geral, quando os corpos cetônicos estão presentes, as outras formas de energia, né, estão todas bem organizadas no corpo ali. Então ele é um balizador muito importante. Eu queria ressaltar uma coisa. É importante ter acompanhamento de um nutricionista para esse tipo de situação, principalmente com as crianças, porque as crianças têm necessidades nutricionais específicas, né, Júlio? Que elas estão na fase de crescimento, de desenvolvimento do cérebro, e elas vão ter uma demanda maior por conta dessa fase de crescimento. Então,
é importante mesmo ter acompanhamento de um profissional. E quando a pessoa não sabe por onde começar, e às vezes fala, não, eu vou ter que tirar os carboidratos, e aí, será que não vai fazer falta? Porque a criança gasta mais energia, está crescendo. Eu queria que você respondesse Quando essa a dúvida criança também. é mais gordinha, vamos dizer que tem tecido adiposo, ela tem reserva de energia para queimar esse tecido adiposo, que ele é recheado de triglicerídeos. Ele vai virar corpos cetônicos, vai virar glicose, ácido graxo, quando a gente suprime a ingestão de carboidrato, né? Então, esta criança, a gente não precisa ter muita preocupação, né? A gente pode continuar fazendo o aporte ali de proteína, que é importante para o crescimento, muito mais que o carboidrato. A gente pode trazer energia na forma de lipídios, que vai trazer energia também, não precisa ser na forma de carboidrato, e pode eventualmente trazer carboidrato também. A gente pode trazer o carboidrato, que eu digo que foi o carboidrato que não foi inventado pelo Homo sapiens. Qual que é o carboidrato inventado pelo Homo sapiens? São os farináceos todos, que nenhum animal sabe fazer farinha, só o Homo sapiens. E também as frutas que a gente tem hoje, tá? As frutas hoje, a maioria, as frutas comerciais, elas foram alteradas por enxertia ou alteração genética ao longo do tempo, e elas vão para fazendas de monocultura, de cultura extensiva, que vai produzir frutas cada vez maiores, cada vez mais doces, cada vez menos sazonais, cada vez mais longe da natureza, tá? As frutas na natureza, elas teriam um índice glicêmico, a maioria delas, muito pequeno, né? Porque assim que elas foram concebidas lá no meio da natureza. Depois, por melhoramento genético, esse melhoramento bem entre aspas aqui, elas foram sendo modificadas para que o nosso paladar cada vez mais doce fosse aceitando esse tipo de fruta. Então, as frutas, o açúcar concentrado, que retirando a abelha também, nenhum outro animal sabe fazer. A abelha faz mel e o Homo sapiens faz açúcar concentrado. E os farináceos, né, de amidos e de grãos, eu digo que é tudo carboidrato inventado. E é importante a gente colocar como potencial formador dos processos inflamatórios e o que acontece no cérebro na presença da glicose é uma espécie de inflamação também. A gente tem os ácidos graxos, né, vindos de grãos e sementes, que são os óleos vegetais que também somente conseguem ser produzidos dentro de processos industriais, e por eles serem ricos em ácido linoleico ômega 6, eles vão ser potencialmente inflamatórios e que atrapalham muito esse processo também, tá? O que a gente normalmente deixa de carboidrato para essas crianças? Nas castanhas tem carboidrato. Nas frutas de baixo índice glicêmico tem carboidrato. Tá? Então você pega limão, maracujá, ameixa, acerola, e todas as frutas que dão nos pés de legumes também tem algum carboidrato ali, no tomate, no maxixe, no pimentão, no chuchu, na berinjela, sabe? Essas frutas também têm alguma presença de carboidrato que vai chegar numa quantidade que a gente precisa e que talvez nos últimos 300 mil anos, nos últimos 290 mil, era o que a nossa espécie utilizou. Então a gente viveu 290 mil anos... comiam isso. 290 mil anos comendo isso, e agora, depois que domesticaram a cultura de grãos, a gente mudou a alimentação. Precisa comer carboidrato. Precisa. A gente até precisa, mas não no volume que se come hoje, né? Exatamente. Ainda mais lembrando que no então, volume achei importante que trazer essa dúvida aqui, no volume que se come hoje, ele foi definido por burocratas na década de 80 agora, tem 40 anos. Né? Tem 40 anos que falaram que a raça humana deveria comer ração. Sabe? É uma experiência muito mal, que teve um resultado muito ruim pela quantidade de coisas que a gente vê hoje. Eu nem estou te deixando falar, né, Beta? Mas tudo bem. Não, mas eu estou adorando sua aula. Aí o que acontece? Tá, se a gente pega 35 anos atrás, de cada 2.500 nascimentos tinha um autista. Hoje, o que já tem a cada 56 nascimentos um autista. É praticamente 50 vezes mais.
Aí a pessoa fala, não, mas é porque era subdiagnosticada. Não tem 50 vezes mais de subdiagnóstico, sabe? É alteração no Não, não é ambiente, coincidência. né? A microglia, ela se ressente, ela vai ter mudança na presença de toxinas, na presença de infecções, na presença de traumas, na presença de alergias, na presença de drogas. Uma dessas drogas que a gente pode citar, não estou levantando nenhum tipo de bandeira, mas eu estou falando que está escrito na ciência. Uma das drogas são as vacinas, né? Então, muitas vezes, a quantidade de vacinas que uma criança recebe no primeiro ano de vida, talvez ela não esteja preparada para essa carga imunológica que está sendo concebida para ela. Isso vai levar a algum tipo de alteração também, possivelmente. Então, que é o que o Dr. Baylock fala lá em 2003, nos estudos dele sobre Uhum. a microglia. Tá? Então, essas estimulações imunológicas, elas levam à superativação da microglia. E hoje a gente tem uma oferta de tudo, né? A gente sair de um diagnóstico de 1 a cada 2.500 para a cada 1 a cada 56, e que talvez no ano 2100 chegue a 1 para cada 6, né? 1 para cada 2 mais adiante, 1 para cada 2 inviabiliza a sociedade, né? Porque um vai cuidar do outro e quem é que vai fazer as coisas funcionarem, né? Então é um negócio que precisa receber uma atenção não só de tratamento para quem mas de prevenção para quem ainda não para quem ainda não nasceu. Onde está acontecendo isso, né? Uhum. Tá? E, Uhum. Olha a e importância. só uma curiosidade. Como é o nome do seu filho? É o Lucas, Lucas. O Lucas, com qual idade é que vocês foram imaginar que poderia ter um diagnóstico de autismo? Ele tinha que idade? ele foi diagnosticado com 3 Com 3 anos, mas a anos. gente começou a ter os sinais quando ele foi para a escola, né? Quando Aham. foi para o convívio social Então, o mesmo. que que eu... E ali naquele. E principalmente foram as questões comportamentais mesmo Uhum, que apontaram para isso, né? Porque como ele é grau 1, ele sempre se comunicou muito bem, nunca teve limitação assim de convívio social. uhum, Então, quando ele saiu daquele ambiente seguro, né, do convívio ali com a familiar, que ele começou a se expor a outros estímulos, a gente começou a perceber principalmente a hipersensibilidade sensorial que ele tem uhum. e alguns temores que não são muito comuns. Ele tinha medo de coisas incomuns que não fazem sentido para nós, Uhum, né? Barulhos, objetos giratórios, coisas desse tipo. uhum. E também alguns comportamentos assim, como é que eu... rigidez no Atipias, comportamento, né? rigidezes. Uhum, Ele nem tem muitas estereotipias, isso uhum, ele não tem muito, mas era mais aquela rigidez de comportamento, de não aceitar muito mudanças de rotina uhum, e de uhum. regras, né? Não conviver muito bem com as regras de convívio social, Aham, assim. muito bom. E basicamente foi É, isso. porque, E, então é um diagnóstico um pouco mais sim. complicado. A gente estava bem atento, né? Quando um nível mais leve, o diagnóstico é mais Uhum, difícil, né? uhum, Como ele se comunicava, ele começou a falar muito cedo. Ele não é aquela criança que não olha nos olhos, ele olha nos seus olhos. Então, tem algumas características que são comuns, mas que não estão em É, todos, que é o caso pois dele. é, o que é que mostram, né? O que é que mostram nos estudos? Que o cérebro ele tem um desenvolvimento muito grande no terceiro trimestre da gestação, tá? E do terceiro trimestre da gestação até por volta do 18º mês do nascimento, ou seja, até 1 ano e meio, este cérebro está crescendo de uma forma muito rápida, né? Um desenvolvimento muito grande. E aí tem outros estudos que mostram, né, que algumas mães, né, que fazem um estudo que estão com filhos dentro do espectro autista, em algum momento da gravidez tiveram uma presença maior de glicose na placenta, aí está relacionado diretamente à alimentação
da mãe, A né? alimentação, com certeza. Tem alguns Uhum. estudos que A mostram a idade também, idade né? também, e tem alguns estudos que mostram também que Uhum. o nível de vitamina D da mãe também é muito importante, né? Então, quando a mulher Uhum. pensou em ser mãe, está se programando para isso, tem que ver a vitamina D, tem que olhar os níveis de glicose no sangue, tem que corrigir a alimentação para que tenha uma melhora de possibilidade de nascer uma criança com muito mais saúde, né? Sem essas Sim. possibilidades de alterações neurológicas. Isso não é nem no pré-natal, é É antes antes da da gravidez, antes concepção, da gestação. Tem que ter E isso é uma coisa que não se fala muito. Uhum, Porque no pré-natal você faz o acompanhamento, ok, né? Ah, não, se cuida, cuida da alimentação, que você tá, né? uhum. Não tem que comer por dois, aquela coisa, mas ninguém fala que ainda existe aquele preconceito, não é preconceito, mas aquele temor de que a gestante não pode fazer uma alimentação baseada, fala low carb, Uhum. né? Mas é comida de Sim. verdade. Ela pode comer comida de verdade. Uhum, Então, existe muito medo. Ai, não, mas será que se eu tirar o arroz com feijão não vai faltar nutrientes para o bebê? Esse tipo uhum. de mito que ainda É. existe, né? E assim, uma coisa que é bem interessante, que o leite materno, ele é rico em triglicerídeos de cadeia média. Então, Olha quando só, o bebê está sendo amamentado, TCM ele natural está ali. recebendo, né? Ele está recebendo corpos cetônicos. A criança nasce em cetose. Uhum. Se ela é só amamentada como deveria ser, né, até os 6 meses com exclusividade, eu acredito que pode ser com mais tempo, ela estaria o tempo todo praticamente em cetose, né? Porque a gente tem, É, o Lucas é, foi até os seis então, e meses. assim, Isso acho que ajudou o muito. cérebro funciona, tem energia o tempo todo porque tem corpos cetônicos acontecendo ali, né? Aí depois, quando faz a transição nutricional, que começa a inserir as comidas de criança, que aquilo ali que a mídia vende como É comida de frutinha criança, disso, é não só suquinho. as frutinhas, né? É o pozinho disso, o pozinho daquilo, é o achocolatado, o açuquinha, é a farinha de arroz, é a farinha de milho, são os apelos, né? Tudo Aí estraga estraga tudo. tudo, estraga tudo. Então, se a gente pega essa evolução que acontece da fisiologia cerebral, a gente prestando atenção, tem como fazer um trabalho de prevenção, cuidando da saúde da mulher que está pensando em engravidar, para que ela se prepare de Uhum. forma a minimizar a possibilidade de ter um diagnóstico a cada 56 nascimentos, que é o que está acontecendo hoje, né? Olha só. Como é importante difundir esse tipo de informação e Uhum. quase não se Quase não fala a se respeito fala, disso. quase não se Quase. fala, né? E aí depois no dia a dia, É. né, tem o fator cultural também de dar prosseguimento à dieta, né? Porque tem aquela mãe, o pai que vê os amiguinhos comendo tudo que o filho dele não está comendo. Aí parece que ele é ruim e aí ele vai mudar a E orientação, e tem cede. muita gente que consegue estragar a dieta da criança depois da criança bem estabilizada, com a cognição melhorada, tal, e vai e estraga com dieta. Então, essa Uhum. sequência, né, para manter aquilo que está funcionando é muito importante também. Né? Porque tem muita gente que acha que Uhum. agora eu curei, agora pode tudo. Não, não é isso que acontece. Né? A gente achou uma Eu, modulação que deixa dentro de um conforto, vamos dizer assim, que funciona tanto para a pessoa quanto para a família. E se mexer com aquele eixo que está uhum. estabilizado, estraga tudo também. Eu vou relatar para você aqui uma situação nossa. A gente estava na pandemia, estava sem as aulas, a alimentação estava totalmente sob controle aqui no nosso, né, dentro de casa. Aí retornaram as aulas. E na escola, não, é o que tem, Uhum, né? Creche municipal, você não pode levar alimentação de casa, uhum, né? Tem que ser exclusivamente o que for servido ali, tanto no lanche quanto nas refeições. E aí eu entrei em desespero nesse momento. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Vou entrar em contato. A diretora, ela é muito próxima, eu conversei com ela essa situação. Ela falou, olha, traz um laudo informando que a alimentação dele tem que ser
né, específica, Uhum. dizendo que ele tem restrições alimentares que a gente adapta. Então, no meu caso, eu fiz uma reunião com a nutricionista, fiz uma reunião, né, com a professora, e elas foram super flexíveis, eu consegui auxílio, até a doutora Regina Nogueira, acho que está assistindo aqui, me Uhum. auxiliou com isso. Uhum. E eu levei esse documento, né, para a creche, com o auxílio da doutora Regina, e deu tudo certo, a gente conseguiu adaptar a alimentação dele ali. Uhum. Então, assim, a gente encontra muitas barreiras pelo caminho, mas a gente não pode desistir quando chegam essas barreiras, Uhum. porque é um investimento que a gente está fazendo na saúde dessa pessoa, na qualidade de vida não só da criança, mas da família A gente também, percebe que a porque família envolve, tem uma melhora junto, né? Melhora o quadro da família junto também. A sim, qualidade de vida melhora demais, né? A gente uhum, pega o seu caso sim, mesmo. A envolve gente tem um todos nós, caso porque antes e afeta, depois sua foto da família. É impressionante, né? A influência que você exerceu em é cima disso, né? impressionante. A sua garra, Sim, a sua resiliência e a vontade de acertar que leva para essa formatação aí que você tem hoje. sim, a gente não pode desistir. Realmente tinha tudo para eu não levar isso adiante, mas quando a causa é muito forte, Uhum. né? Aí você tem que pensar que a gente está falando de uma criança, né? Pode ser um adolescente, enfim. É um investimento para o resto da vida, porque o exemplo, né? Eu penso assim, que o exemplo que eu estou dando para ele hoje é o que ele vai levar para o resto da É vida dele. verdade. Em algum momento, quando ele chegar na escola, ele vai ter a cantina da escola, ele vai ter essa liberdade de, Ter o poder de escolha, ele né? vai questionar, falar, não, vai ter o poder de escolha, de chegar lá e saber. Hoje eu até comento bastante isso. Ele sabe o que é proteína, ele sabe o que é Pois carboidrato. toda criança Então, deveria saber. Toda criança. Sabe? uhum. Devia ser a primeira coisa E que se ele tem uma aprende na escola. alimentação e a gente ensina, eu ensino para ele e ele ama comer carne, a base da alimentação dele é carnívora, assim como a minha, a mesma alimentação que eu tenho, ele tem também. Uhum. E ele, claro que ele come também os carboidratos, esses carboidratos que você falou aqui, as frutas, os vegetais, né? Mas a preferência dele é pela carne, porque foi um hábito que a gente teve que insistir, né? E ele se sente bem com isso. Daí eu explico para ele, quando ele come fora da alimentação comum dele, e ele começa a ter os sintomas ali gastrointestinais, eu explico para ele, falei, tá vendo, filho, você não está se sentindo bem porque você comeu tal coisa Uhum. na escola, Uhum. ou porque ficou com vontade, viu algum amiguinho comer, e o amiguinho ofereceu, ele aceitou. E aí eu explico para ele. Então, a criança tem essa capacidade de ter esse entendimento. A gente precisa ter paciência, né? E ensinar. E ser o exemplo. O maior exemplo tem que ser a É gente em verdade. casa. É verdade. Porque senão Sempre vai realmente não ser. Eu acho que funciona. quando a família compra a ideia, o resultado é muito bom. Quando alguém da família não compra a Verdade. ideia, já atrapalha o processo, né? Então, muitas vezes tem que mudar a alimentação da família como um todo, porque é, é muito, é muito desigual você forçar uma criança, uma pessoa, dentro do espectro autista, a comer diferente das outras pessoas, tendo o que ele não pode comer disponível dentro de casa, sabe? E esse dia eu fiz uma postagem, serve para nós também, que eu coloquei que todo mundo quer as pessoas querem que o diabético coma igual a todo mundo, mas todo mundo é que deveria comer igual ao diabético. Uhum. Então, querem que o autista coma igual a todo mundo, mas é todo mundo que deveria comer igual ao autista, que dá muito mais, dá certo para todo mundo, né? É verdade. Acho que a gente. Olha só, a gente já tem 1 hora de live, gente. Eu nem vi a hora passando. Eu não sei como é que tá seu Não, meu tempo. Dá tempo está tempo de tranquilo. Eu não responder sei alguma se vão perguntinha aqui? derrubar a gente, tem essa história ainda, não sei. Não, não Não, então derruba. pronto. Não, então vamos Fica à continuar vontade. aqui. Deixa eu dar uma olhada que Veja, parece que porque tem para mim perguntas aqui parou para. Ah, não, a minha timeline aqui tinha parado de rolar, mas eu tenho aqui também. Mas como eu sou monoprocessado, eu não consigo, não consigo ver tudo. Então, eu também não estou conseguindo acompanhar os comentários. Eu até pedi para o pessoal colocar as perguntas na interrogação, que aí a gente consegue visualizar. A Paula
ela está perguntando aqui, o que tirar logo de primeira na alimentação? Açúcar, Pergunta interessante. retirar açúcar, amido de grão e amido de raiz, amido concentrado. Pronto. Ah, e os óleos vegetais feitos de grãos e sementes. Óleo de Olha, soja, óleo de milho, óleo canola, óleo de semente de girassol, óleo de semente de algodão, margarina, gordura vegetal hidrogenada, né? Isso tudo não é precisa tirar, não precisa nem colocar. Não colocando, não precisa tirar depois. e uma pergunta comum que fazem, e o que eu coloco no lugar? Não Nada, precisa nada. A colocar, gente está coloca comida retirando, a de gente não está verdade no lugar. substituindo, né? Não precisa substituir, não precisa ter. Igual o Júlio mesmo relatou aqui, que quando a criança ou a pessoa começa a comer, se alimentar de forma correta, aquela Aquela resistência que preferência ele que tem, tinha, né, né? de Aham. preferência começa a desaparecer porque o cérebro dele começa a funcionar melhor, ele começa a ter mais clareza Sim, mental, né, sim. Júlio? Começa. E começa a entender também, É né? verdade. Começa a aceitar melhor. Aham. Porque no final das contas, a pessoa que está ali, ela está meio que presa no mundo dela. Ela está entendendo o que está acontecendo ao redor, mas ela não consegue se comunicar, Uhum, né? uhum. Então, ela tem capacidade de entender também se você É, explicar, se você se comunicar com ela, é né? verdade. Então, é um trabalho de bastante paciência, mas que vale muito a pena. A melhora é impressionante, assim. É verdade. Então, eu Eu acho retiraria que perguntas. açúcares, né? Retiraria o leite, né? Mais por conta da Uhum. lactose até do que da caseína. Os amidos concentrados de raízes, os amidos de grãos e os óleos de grãos e sementes. 4 coisinhas Uhum. só, muito A fácil. Fabia, muito fácil, gente. É simples. Acompanhe o dia a dia da gente aqui no nosso Instagram, que vocês vão ver que não. Até o meu Instagram tem essa proposta de simplicidade, vida simples low carb, porque a ideia é que a gente não complique o nosso dia a dia, a nossa rotina, que ela Uhum. seja algo que a gente consiga Aham. implantar, que tenha adesão. Outra coisa, Não Beto. adianta a gente querer fazer uma coisa absurda. Outra coisa, como eu falei, que eu gosto de provocar, eu usei a palavra adestramento, ok? De jeito Uhum. nenhum, longe de mim, tem a intenção de invalidar essas terapias. Elas são extremamente importantes. Eu acho que não é só isso, que precisa ter alguma coisa a mais, tá? Mas ter uma abordagem nutricional de forma alguma invalida a necessidade das terapias desenvolvidas, né, por profissionais da Uhum. terapia ocupacional, da psicologia, né, com essas crianças, com essas pessoas. Elas são extremamente importantes. E aí você melhorando o nível de cognição, passa a não ser um adestramento, passa a ser um aprendizado. Tá? Mas a terapia precisa continuar Exato. aprendendo. A terapia ela é extremamente necessária. Aí a gente evolui a terapia para ampliar o aprendizado. Tá? Eu vi algum comentário aqui fazendo tipo Perfeito. uma crítica às terapias, de forma alguma. Elas são muito importantes, continuam sendo. Uhum. Precisa, é um complemento. Uhum. Deixa eu ver, tem uma pergunta bacana aqui da Se eu sumir um Fabiana pouquinho aqui, eu Ribeiro. só estou Ela trocando a minha fonte de internet, mas eu volto, tá? tá, tá bom. Ela gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre as causas ambientais do autismo. Voltei aqui. Desculpa, eu não vi que eu tinha dado uma pausa aqui, que eu estava trocando. Sim. Ela está pedindo para você comentar um pouquinho mais sobre essas causas ambientais do Ah, tá. autismo. O que a gente vê do pessoal do Hospital John Hopkins, né? Eles colocam como uma alteração nas células de defesa do cérebro, que é a microglia, por conta, principalmente, da superativação que acontece na microglia devido a estimulações imunológicas. Essas estimulações imunológicas causadas por vacinas, infecções, toxinas, traumas e alergias. Tá? Então, a criança ela pode ter uma superalergia
ter uma alteração nessa microglia e se tornar autista. Ela pode ter tido contato com uma toxina e essa toxina ter modificado a forma que a microglia entende ali os invasores do cérebro e a criança se tornar autista, sabe? Tem muitos relatos, muitos não, alguns poucos relatos de crianças que depois de tomar uma série de vacinas também desenvolve o autismo e tal. Mas assim, quando coloca na conta, né, o resultado positivo das vacinas é muito mais abrangente do que os resultados negativos. Mas infelizmente alguém acaba tendo uma resposta imunológica aí diferente. Tá? Mas são essas abordagens aí. Tá? E até aproveitando... Eu queria te fazer uma sim, pergunta sim. também. Pode terminar, daí eu faço a minha pergunta que em a gente seguida. falou aqui da dieta cetogênica, de corpos cetônicos, de TCM, também pode ser beta-hidroxibutirato. Essa terapia ela não serve apenas para o autista, ela serve para praticamente todas as disfunções neurológicas. Um Alzheimer, uma pessoa que teve um trauma, que perdeu massa encefálica, que precisa fazer novas conexões, tá? Um mal de Parkinson, uma pessoa que tem uma cognição um pouco resumida, que a gente pode ir encontrando novas conexões no cérebro a partir dessas novas células que serão feitas com a presença dos corpos cetônicos lá no cérebro. Né? Incrível. A pergunta que eu queria te fazer, Júlio, você é a favor daquela suplementação, né, como um Sim, complemento? eu acho que sim. Tem algumas suplementações bem balanceadas que são importantes, né? Principalmente quando a pessoa está com o intestino ainda bem bagunçado, a absorção dos nutrientes é muito ruim. Então a gente, lançando mão de uma estratégia com suplementação, a gente vai fazer frente a esta incapacidade, pelo menos momentânea, que o intestino tem de fazer absorção. Tá? Eu acho que quanto melhor a gente tem a qualidade da alimentação, menos a suplementação vai ser necessária. Mas em algum momento ela vai ser bem útil e bastante pontual para que aconteça aquilo que esta suplementação veio fazer, que é fazer frente a uma falta de absorção que tem no intestino daquela pessoa. Eu sou a favor. Tudo isso vai ser diagnosticado Sim, com aí entra a exames e individualidade, tudo né? mais, né? Entra a individualidade. Olha a Tem importância de algumas ter drogas que, acompanhamento dependendo do profissional. estágio, elas são importantes, elas podem se fazer presentes, depois tem a alta desse uso da droga, sabe? Mas ela tem que sempre entender que não é somente uma coisa, são várias, um aspecto, é uma manifestação que merece uma abordagem multidisciplinar e onde todos os profissionais, né, que vão contribuir com a sua disciplina dentro desse tratamento, eles são importantes dentro daquela abordagem. Né? Não tem ninguém descartável aí no meio desse processo. Tá? Uma coisa vai ampliando o resultado da outra. Que bacana. Júlio, o meu pai está assistindo essa live, a minha mãe, um monte de profissionais. Então, essa aula, assim, não tenho nem como te agradecer por essa Nossa, aula eu que te incrível, sabe? É agradeço tão a gente poder importante estar poder falando isso levar. daqui. Eu que te agradeço a gente poder estar falando isso. Eu acho que é mistério da gente mesmo, difundir essas coisas que estão meio que guardadas, que poderia estar ajudando tanta gente. Né? Poucos dias atrás eu atendi um paciente adulto já, se não me engano, 21 ou 22 anos, né? E que a família, com 2, 3 semanas, fala assim, nossa, aqui a história está totalmente diferente, está tudo funcionando bem, sabe? Assim, é muito gratificante. É Muito emocionante, gratificante, é né? emocionante É e muito gratificante também, legal. sim. É muito legal. Na minha família tem outros casos também, tem casos de adulto, então eu acho que, assim, o que a gente está falando aqui não se resume, não se restringe a crianças. A pessoa pode começar com essa intervenção em qualquer idade, né? Exato. Não tem... Foi o que eu falei no começo, eu falei, eu vou chamar de criança, mas não é só criança, é só pela
Sim, pelo vocabulário que eu gosto de usar, que é a criança. Eu sempre vou ver como criança ali, apesar, pode ser uma geralmente, criança né? de 20, de 30, de 40, de 50, né? Continua na minha concepção sendo uma criança que a gente tem que tratar bem, e muito bem, para que ele seja bem funcional, que ele entenda o que está acontecendo, que ele saia daquela introspecção e venha para o nosso mundo, né? Uhum. Então, o panorama geral do que a gente conversou aqui, para uma pessoa que tem, está ali no espectro, dentro do TEA, é muito importante essa intervenção nutricional, que vai ser um dos aspectos que mais vai contribuir para a qualidade de vida dessa pessoa, né? Porque muitas vezes a gente fica preso achando que medicamento é que vai resolver, Uhum, e não é o caso, que terapia sozinha não resolve também, uhum, né? Enfim, quando a gente faz a intervenção nutricional, gente, por experiência própria, é, é incrível, é assim, incomparável. Eu tenho esse exemplo aqui em casa, eu recomendo para qualquer pessoa que inicie essa uhum. mudança, tá? É, Quem precisar de ajuda, o Júlio tá e eu acho que ali tem alguns para pais que a gente com tem esse que conhecimento incrível. tem alguns pais que a gente tem que mostrar que é preciso ser insistente. É porque tem algumas pessoas que Uhum. desistem, né? Ah, meu filho perdeu 2 quilos e desiste. Ah, meu filho ficou 2 dias sem comer porque ele não quer aceitar comida e desiste. Ah, meu filho está. Quando eu dou o TCM para ele, ele está engoiando, quer vomitar, e eu não vou dar mais não, porque ele está sofrendo. Cara, insiste. Insiste que vai dar certo, né? Imagina tanta E coisa, o né? TCM não precisa tomar Não, não sozinho, precisa. tem outras formas de colocar o É, TCM misturado em alguma outra exatamente. coisa, enfim, dá até para fazer receita. Deixa eu pegar o TCM para vocês verem. Peraí, Tá bom. rapidinho. Então, pessoal, é assim, tem que insistir. Eu acho que a insistência, ela faz parte do Deveria ter até processo. pego antes dele aqui. Vamos Deixa ver. eu tirar. Uhum. Ah, Beto, eu também não gosto de usar Nada. TCM em pó. Eu não gosto de usar em pó. Sim, ó, é um óleo, Pronto, o tá? seu é da. Dá para ver, ó. Aí, ó. Pura Vida, né? Pura Muito vida. bom, né? É o Esse Brain aqui é um TCM PCM. purinho. É, É, é um óleo, tá? Ó, vocês vão ver que é. é Ele é líquido. um óleo Então dá para colocar retirado até do em óleo de coco. receita. Ele é uma parte do óleo de coco. Uhum. Né? Depois eu coloco nos stories para vocês, tá? Aham. E então aqui isso daqui é a cetona exógena que o Júlio falou, É, né? Que vai contribuir para que o cérebro funcione funcione bem. melhor, É, enquanto está naquela fase de adaptação isso. também, quando está iniciando a transição E quando alimentar, é também não está importante fazendo usar esse dieta tipo de. cetogênica, é muito mais importante, É, porque ele faz cetonas, exatamente. apesar de não estar fazendo dieta cetogênica. Né? Então, às vezes a criança está muito Isso. magrinha, a gente introduz ali as raízes, né? Coloca alguma fruta, vai carregar um pouco mais no carboidrato e a gente oferece as cetonas exógenas para que elas cheguem lá ao cérebro e deixem a microglia bem calminha, né? E o cérebro funcionando. Então, resumindo, não basta tirar do glúten a caseína. É importante que o cérebro dessa pessoa trabalhe em Uhum, cetose, utilizando corpos cetônicos como combustível. sim. Isso vai causar um benefício absurdo e vai trazer uma qualidade de vida assim incomparável Uhum. para quem está dentro do Ó, espectro. tem uma pergunta aqui E também, Beto. Ó, o que vocês deixa eu ver. acham do cannabis, né? Do canabidiol, na verdade, né? Eu acho que é uma terapia Uhum, válida também, quando ela é bem indicada, ela é bem acompanhada, ela pode produzir um resultado muito importante. Eu não posso receitar canabidiol, né? Então ele não faz parte da minha realidade. Mas se dentro de uma abordagem multidisciplinar, o médico que está fazendo a abordagem, ele vê que tem a indicação do canabidiol, não tem por que não usar. Né? uhum. Deixa eu ter uma pergunta. Deixa eu ver. Parece que apareceu uma pergunta aqui. Hum. Aqui é a Luciana, né? Ah, tem uma pediatra. Por que a pessoa emagrece tanto comendo comida de verdade? Né?
É porque ela estava gorda. Essa Ela pergunta é só boa. emagrece tanto porque estava gorda, né? Ai, Júlio, você é É boa. porque se ela não estivesse gorda, ela não ia emagrecer tanto. Ela ia emagrecer e ficar normal de O novo. Júlio explicou isso lá na a sua palestra lá da jornada foi para explicar basicamente, né, É, como que como que não tem dois os nossos hormônios hormônios que... voltam a Aham, funcionar, né? é verdade. Uhum. É o equilíbrio hormonal que volta a acontecer, por isso que a gente Uhum. emagrece. Porque o nosso corpo volta para o estado Natural. É, natural, né? O nosso equilíbrio biológico, né? Fisiologia, bioquímica, tudo volta a funcionar. A gente está comendo a comida que nós somos adaptados para comer, é. né? A comida que nós nascemos para comer, Nossa que comida nós, na ancestral. natureza, era o que a gente É, comia. Comida comida ancestral, ancestral. a comida que a gente comia na natureza desde os É, primórdios aí. vamos dizer assim Então, que a genética hominídeo, que é a genética a qual nós temos, uhum, fazemos parte dela, tem 2.500.000 anos, é estimado. É muito tempo, eu não sei quanto que é uhum, isso. 2.500.000 anos é muito tempo. Tá? Mas aí, dentro desse, se eu pego esses 2.500.000 anos e coloco numa linha do tempo equivalente a um ano, quando é que esta genética, que veio sempre adaptada a um padrão de dieta, conheceu o grão, que é 10.000 anos atrás? Conheceu o grão no dia 30 de dezembro, às 13 horas. Então, olha a só, gente passou a o ano proporção. todo sendo carnívoro, fazendo caça e coleta. E aí, no dia 30 de dezembro, à tarde, a gente resolve comer grãos. E aí, o padrão de comida industrializada que a gente tem hoje, que tem carboidrato industrializado, tem proteína concentrada industrializada e tem gordura, tem proteína, gordura e carboidrato refinado. Da maneira que a gente tem Uhum. hoje, que tem mais ou menos 50 anos que empurram isso para a gente como comida. É nesse intervalo de um ano, esta alteração aconteceu no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 52 segundos. Sabe, são 8 segundos dentro de um ano que a gente está brigando com a nossa genética, querendo colocar bagulho para que a nossa genética entenda que aquilo é comida, e não é. Né? Sem falar o aparelho digestivo, Pois né? é, Porque a gente fica colocando o grão para dentro, o nosso organismo não é adaptado para digerir a gente nem grãos. é Tanto que passarinho, quando você né? come milho, o milho sai igual, né? Sai íntegro, Come milho, quando sai o milho não sai igual, é a é a mesma. mesma coisa. Né? É aquele exemplo, exemplo Clássico. clássico que todo mundo É, cita, do milho, se a né? gente não descascasse o grão, né, do trigo, da cevada, da aveia, e comesse ele integral, mas sem moer, né, ele ia sair integral também, porque a capinha de celulose Igualzinho, dele a gente não digere. Então a gente... não digere. Deu uma falhada. Aham, É, voltou. aham. Pessoal, eu preciso liberar o Júlio, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando que tem assunto para mais umas 20 lives aqui. A gente vai ter que marcar É, outra, né? a gente pode Outras. marcar outro. Acho que uma coisa que é interessante, muitas vezes a pessoa, tá, dieta cetogênica, e aí? A gente pode mostrar o quão variada, rica e saborosa pode ser de uma dieta cetogênica também, sabe? Eu acho que Vamos a gente marcar. pode... Tá travando, Júlio? Não trave agora, por favor. Bem no finalzinho. Gente, vocês estão me vendo ainda, né? Porque para mim travou tudo aqui. Dá um oi para mim se vocês estão me enxergando ainda, porque o Júlio travou na tela para mim. Júlio caiu. Vamos ver se ele volta aqui para a gente finalizar.
Vamos voltar com o Júlio aí, gente, para a gente fechar a live. Mas nós vamos fazer outras. Pronto. Caiu, Júlio. Fui derrubado aqui. Mas vamos então, a gente vai marcar, ó, já estamos com compromisso com vocês. Vamos marcar outra live para falar da dieta cetogênica aqui para vocês. Bacana demais. Pessoal, Júlio, assistam a Pílula Mágica. Tá? Tem disponível no exatamente. YouTube, tem no Netflix. Tá? Acho que Será Netflix que saiu. Mas no YouTube Não tem. tem mais. Né? Eu vou colocar nos meus Isso. stories, tá? Eu vou colocar tanto o TCM lá para vocês e vou colocar os documentários também. Bacana. Para vocês assistirem. Tá bom? Júlio, muito obrigada pelo seu tempo, por essa aula incrível que você deu pra gente aqui. Tá travando de novo? Não consigo me despedir do Júlio, gente, por favor. Mas, pessoal... volta, Júlio, volta para eu te dar tchau. Eu tô ouvindo. Para mim tá ok aqui. Tá? Tá. Então, é isso, Júlio. Muito, muito, muito obrigada por essa aula maravilhosa que você trouxe pra gente. Logo a gente volta para uma live aí, então, sobre a dieta cetogênica. Joia. Um abraço para todos. Pessoal... E obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que te agradeço por ter aceito. Foi uma honra para mim, viu? Joia. Gente, obrigada pela presença de vocês. Beijo.